Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas. Sempre fui cético, aquele tipo de pessoa que tenta racionalizar qualquer fenômeno estranho. Mas tudo mudou naquela noite. Eu cresci no interior, em uma pequena cidade onde os campos se estendiam por quilômetros e as casas eram distantes umas das outras. Quando soube da velha fazenda abandonada no final da estrada de terra, houve boatos entre os moradores de que algo ruim acontecera por lá. Mas como era típico da nossa cidade, todos achavam que era apenas uma história para assustar os mais novos. Decidi visitar o local uma noite, impulsionado pela curiosidade. Peguei minha lanterna, vesti minhas botas e saí sozinho. A estrada de terra estava deserta e o silêncio era opressor. A lua estava cheia, mas as árvores ao redor da estrada formavam sombras densas, como se quisessem esconder os segredos do lugar. Eu sentia que o ar estava mais pesado, algo que eu nunca havia notado antes. Quando cheguei à fazenda, a casa estava em ruínas. As janelas quebradas deixavam escapar a escuridão, e a porta estava entreaberta, balançando suavemente com o vento. Meu coração acelerou. Eu sabia que não deveria entrar, mas algo me atraía para dentro. Pousei minha mão na porta e, ao empurrá-la, ela se abriu com um rangido alto. Dentro, o cheiro de mofo e madeira apodrecida dominava. Passei a lanterna ao redor e vi móveis antigos, cobertos por camadas espessas de poeira. Uma mesa estava caída e cadeiras estavam espalhadas pelo chão. Mas o que me deixou verdadeiramente inquieto foi um retrato, pendurado torto na parede. Era uma foto antiga de uma família, mas havia algo estranhamente perturbador nela. Os rostos dos membros estavam borrados, como se uma força invisível tivesse distorcido suas expressões. Na parte de baixo da foto, uma data, 1924. Conforme caminhava pela casa, o ar ficava mais frio e uma sensação de opressão parecia aumentar. Passei por um corredor estreito, que dava para o que parecia ser um quarto. A porta estava ligeiramente aberta. Quando me aproximei, a lanterna começou a falhar. Tentei ajustá-la, mas a luz pisqueava intermitente. Foi quando ouvi o som de passos. Não eram meus. Minha respiração ficou pesada e, por um momento, parei, congelado no lugar. Os passos se aproximavam. Olhei para trás, esperando ver algo, mas não havia ninguém. O silêncio foi ensurdecedor, e o som dos meus próprios batimentos parecia o único ruído na casa. Então, algo tocou meu ombro. Me virei bruscamente, mas não havia ninguém lá. Apenas a escuridão e o vazio. Mas a sensação de que não estava sozinho era palpável. Olhei para o corredor e vi uma sombra movendo-se rapidamente, desaparecendo em uma das portas do fundo. O medo tomou conta de mim, e uma voz dentro de mim dizia para correr, mas minhas pernas estavam paralisadas. A lanterna finalmente se apagou. No escuro comecei a ouvir sussurros, vozes baixas, quase inaudíveis, mas distintas. Saia, diziam, repetidamente. Saia antes que seja tarde. Mas eu não conseguia mover. Era como se algo estivesse me prendendo naquele lugar. Como se a casa tivesse vida própria. De repente, ouvi uma batida forte, vinda de algum lugar no andar de cima. O som reverberava pela casa, como se algo grande tivesse caído. E como se estivesse sendo guiado por uma força invisível, comecei a subir as escadas. Cada degrau rangia sob meu peso, e as vozes se tornaram mais altas, mais desesperadas. Cheguei ao topo da escada e vi uma porta entreaberta. Quando me aproximei, uma brisa gélida passou por mim. A porta se abriu sozinha, revelando um quarto vazio, exceto por uma grande cama velha no centro. O que me chamou a atenção foi a janela, que estava aberta. Mas o mais estranho era o reflexo que vi nela. Não era o meu rosto. Não era de ninguém que eu conhecesse.
Era um homem com uma expressão vazia, como se sua alma tivesse sido sugada. Ele me encarava, sem piscar, e algo dentro de mim soube que ele não era humano. Eu dei um passo para trás, mas a porta se fechou com violência, trancando-me lá dentro. O quarto ficou ainda mais escuro, e eu podia sentir algo se aproximando. O ar estava espesso, e o medo me consumia. O som dos passos foi voltando, mais fortes agora, mais rápidos. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Foi então que vi, de trás da cortina, algo se movia, lentamente, como se estivesse me observando. Eu estava paralisado, meu corpo não respondia. E então, uma risada, baixa e gutural. Um som que parecia vir de dentro das paredes, das próprias fundações da casa. Eu não sei como, mas consegui sair de lá. Não sei se foi por minha força de vontade ou se foi algo mais. Corri pela casa, tropeçando nos móveis quebrados, até finalmente chegar à porta. Quando abri a porta da frente, um grito ecoou atrás de mim. Um grito que parecia querer me puxar de volta para a escuridão. Quando finalmente cheguei à estrada de terra, a casa atrás de mim parecia ainda mais sombria, como se estivesse absorvendo toda a luz ao redor. Eu nunca mais voltei lá, mas às vezes, nas noites mais quietas, ainda escuto os sussurros, e sempre que olho para trás, tenho a sensação de que não estou mais sozinho. E aí, amigos? O que acharam do primeiro relato? Assustador? Deixe nos comentários, para mim saber. Mas antes de irmos para o segundo relato, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos para o segundo relato. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre fui do tipo que acha que tudo tem uma explicação lógica. Mas o que aconteceu naquela noite, eu ainda tento entender. Era uma sexta-feira, final de expediente, e eu só queria chegar logo ao hotel. Tinha viajado a trabalho para uma cidade pequena, dessas que parecem esquecidas no mapa. O hotel era antigo, mas parecia bem conservado. O recepcionista, um senhor de idade com um olhar cansado, me entregou a chave e disse, quase sem me encarar: "Você ficou com o último quarto disponível." Havia algo na forma como ele disse isso que me deixou inquieto, mas não dei importância. Peguei minha mala e subi as escadas. O hotel tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo e madeira antiga. O corredor do terceiro andar era longo, iluminado por lâmpadas fracas que piscavam de vez em quando. Meu quarto era o 309, no final do corredor. Ao entrar, senti um arrepio. O quarto estava limpo, mas havia um frio inexplicável no ar. Tranquei a porta, larguei a mala e fui tomar banho. Enquanto a água quente escorria pelo meu corpo, ouvi um barulho estranho, um rangido. Parecia vir do quarto. Fechei o chuveiro e fiquei em silêncio, ouvindo. Nada, talvez fosse só o encanamento velho. Vesti uma roupa e me joguei na cama. Eu estava exausto. Foi quando começou o som de passos. Não no corredor, mas dentro do quarto. Meu coração disparou. Me virei devagar e vi a porta do armário aberta. Tenho certeza de que não a deixei. Assim, fiquei paralisado, olhando para o escuro lá dentro. Então, a porta se fechou sozinha. Um estalo seco. Saltei da cama e acendi todas as luzes. Inspecionei o armário. Vazio. Nada ali. Tentei me acalmar. Talvez o vento... Talvez eu tenha deixado a porta entreaberta sem perceber. Me forcei a ignorar aquilo e me deitei de novo, mas no meio da noite, acordei de súbito. A sensação era horrível. Sabe quando parece que tem alguém te observando no escuro? Meus olhos se ajustaram à penumbra. E foi então que eu vi. No canto do quarto, ao lado da poltrona, havia uma sombra, um vulto alto, imóvel. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. O quarto estava gelado. A sombra se moveu. Ela deu um passo em minha direção. Meu corpo inteiro ficou paralisado, como se algo me segurasse na cama. Eu tentei me mexer,
mas não conseguia. A sombra avançou lentamente. Seus olhos, 2 pontos vermelhos, brilhando no escuro. Então ela sussurrou meu nome. A voz era arrastada, distorcida, como se viesse de um lugar muito distante. Meu peito começou a doer. Eu não conseguia respirar. Foi quando a lâmpada piscou violentamente e, num clarão, a sombra desapareceu. Assim que consegui me mexer, corri para acender todas as luzes e passei o resto da noite acordado. No dia seguinte, desci para fazer o check-out. O recepcionista me olhou sério e perguntou: conseguiu dormir bem? Havia algo na sua expressão, como se ele já soubesse. Hesitei, mas respondi: não. Algo estranho aconteceu naquele quarto. Ele soltou um suspiro cansado e murmurou: você foi o primeiro a sair dali de manhã. Os outros nunca saíram. Saí do hotel o mais rápido que pude, sem olhar para trás, mas às vezes ainda acordo no meio da noite com aquela sensação de que alguém ainda me observa. Em noites mais silenciosas, juro que ainda escuto aquele sussurro. Meu nome é André, e o que vou contar aconteceu há 5 anos, quando eu trabalhava como segurança noturno em um hotel antigo no centro da cidade. O prédio tinha sido construído no início do século XX e já fora um hospital antes de virar um hotel barato. Sempre escutávamos histórias de hóspedes que diziam ouvir coisas durante a madrugada, mas nunca levei isso a sério. Isso mudou na minha segunda semana de trabalho. O chamado do quarto 203 era por volta das 2h30 da manhã, quando o telefone da recepção tocou. A essa hora, raramente recebíamos chamadas, então atendi rapidamente. Recepção, em que posso ajudar? A voz do outro lado era de um hóspede, soando nervosa. Tem alguém no meu quarto? Ele sussurrou. Meu coração acelerou. Já havíamos tido problemas com invasores, então peguei a chave mestra e fui direto para o quarto 203. O corredor estava escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Quando cheguei à porta, bati. Senhor, sou o segurança do hotel. Está tudo bem aí dentro? Nenhuma resposta. Bati de novo, agora com mais força. Nada. Peguei a chave mestra e destranquei a porta. A luz do abajur estava ligada e vi um homem, o hóspede que ligou, encolhido na cama, pálido como um cadáver. Seus olhos estavam arregalados, fixos no canto escuro do quarto. O que aconteceu? Perguntei, me aproximando. Ele só apontou com a cabeça para o canto. Me virei devagar e olhei para onde ele indicava. A princípio, só via escuridão. Mas então, algo se moveu, uma sombra. Ela parecia se contorcer no canto do quarto, como se estivesse se dissolvendo e reformando ao mesmo tempo. Meus instintos me mandaram correr, mas fiquei congelado. E então, a sombra sorriu. Não tinha olhos, nem nariz, apenas uma boca enorme, cheia de dentes finos, que parecia se alargar enquanto me encarava. O hóspede começou a murmurar algo entre os dentes. Ela sussurra. Ela sussurra. Foi quando senti um frio cortante atrás de mim. Algo me tocou. Uma sensação de dedos ossudos roçando minha nuca. Isso quebrou meu transe. Puxei o hóspede pelo braço e saímos correndo do quarto. Bati a porta com força e quando olhei pela fresta inferior, vi algo preto escorrendo para fora, como um líquido denso. O hóspede ficou na recepção o resto da noite, recusando-se a voltar ao quarto. No dia seguinte, ele foi embora, antes mesmo do sol nascer. A verdade sobre o 203 depois desse incidente. Comecei a perguntar sobre o quarto 203. Descobri que ninguém ficava lá por mais de uma noite. Muitos hóspedes relatavam pesadelos com sussurros e acordavam no meio da noite, sentindo que alguém os observava. Mas o pior
Eu só descobri com o zelador, um homem idoso que trabalhava ali há mais de 30 anos. Ele me contou que, quando o prédio ainda era um hospital, uma mulher se matou naquele quarto. Ela era paciente psiquiátrica e ficou internada ali depois de dizer que ouvia vozes que a chamavam do escuro. Ninguém acreditou nela até ser tarde demais. Depois disso, os funcionários passaram a ouvir coisas no quarto. A porta se trancava, sozinha. Os lençóis eram encontrados revirados, mesmo quando ninguém havia se hospedado. O zelador disse que, uma vez, tentou lacrar o quarto, mas o gerente o forçou a reabri-lo para hóspedes. É por isso que a coisa ainda está lá dentro, ele sussurrou. Eles não deixam ela descansar. O último incidente, 3 meses depois, o hotel decidiu fechar o quarto 203 de vez. O gerente, depois de ouvir muitas reclamações, ordenou que ninguém mais se hospedasse lá. Na última noite, antes de trancarmos a porta definitivamente, eu estava de plantão quando ouvi uma batida. Vinha do 203. Caminhei até lá devagar. Meu coração martelava no peito. A batida veio de novo. E depois, uma terceira vez. Coloquei o ouvido na porta. E então ouvi um sussurro. Era um sussurro do outro lado. Por favor, me deixe sair. Gelei. A voz não era de um homem, nem de uma mulher. Era algo errado. Um som que parecia misturar várias vozes ao mesmo tempo. Saí correndo e nunca mais me aproximei daquela porta. O quarto 203 foi lacrado na manhã seguinte. Dizem que, até hoje, os novos funcionários às vezes ouvem batidas vindas de dentro, mas ninguém, nunca, abre a porta. Bom, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. O que acharam desses 3 relatos que trouxe para vocês? Deixar aqui nos comentários. O que vocês acharam é... Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!